Eu começava pelo professor Jorge Simões, da Entidade Reguladora da Saúde. Talvez para conseguirmos ainda ter um pequeno debate no final, pedi-vos para tentarem cumprir os 20 minutos da vossa apresentação. Obrigada. Não há apontador? Sim, sim. Então posso fazer aqui. E posso falar onde? Tenho que falar aqui? Se quiseres, tem aqui. Talvez este aqui. Talvez seja melhor assim. Muito boa tarde. Muito obrigado, professor Paz Ferreira, pelo convite tão amável, tão honroso para aqui estar. Cumprimento os meus colegas de mesa. Desculpem esta diferença, esta altura tão significativa. Eu posso ir para baixo. Não vai contra as regras, que é para baixo. Não. Queria partilhar convosco, mas funciona? Funciona. Queria partilhar convosco 3 reflexões sobre esta matéria que nos colocam para discussão. E as reflexões são estas. Começar por tentar desenhar o contexto político, demográfico e económico da saúde, a política de saúde recente e depois o desempenho do sistema. Em relação ao primeiro, ao contexto político, demográfico e económico, eu não pude assistir à sessão hoje de manhã. Só tem este pequeno inconveniente. Muito obrigado. Em relação à primeira reflexão, ela seguramente que foi discutida hoje durante a parte da manhã e, portanto, naturalmente não me vou alongar sobre aspectos de política interna que condicionam as áreas da saúde, nomeadamente a crise da vida soberana, o pedido de ajuda financeira, a pressão política e social dos diversos setores devido já às medidas de ajustamento financeiro e, portanto, passarei à frente sobre esta matéria. Permitam uma reflexão um pouco mais prolongada sobre a Diretiva Europeia sobre cuidados de saúde transfronteiriços. Motivou um estudo em 2011, publicado em 2011 pela Entidade Reguladora da Saúde, uma conferência dedicada ao assunto e agora, muito recentemente, um parecer sobre a proposta de lei do Governo que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva de Cuidados de Saúde Transfronteiriços. Como bem sabem, é uma diretiva que vai alterar de uma forma substancial os sistemas de saúde dos 28 Estados-membros, na medida em que confere aos cidadãos da União Europeia a capacidade de escolher o local onde querem ser tratados. E, portanto, ao fim de 4 décadas, desde o Tratado de Roma de 57, há 4 décadas, digo bem, passado 4 décadas, mais ou menos, os doentes têm acesso àquilo que os cidadãos, sem o adjetivo doentes, já tinham, ou seja, a capacidade de poder escolher o local onde pretendem, neste caso, ser tratados. Como bem sabem também, há várias escapatórias dos governos, e seguramente nestas circunstâncias os governos vão utilizar as escapatórias, nomeadamente com a figura da autorização prévia, no sentido de condicionar essa capacidade de escolha que a diretiva confere aos cidadãos da União Europeia. A diretiva entrou em vigor no dia 26 de outubro, o que significa que estamos, com certeza, numa sala com muitos juristas, o que significa que a diretiva já pode ser, digamos, utilizada, reivindicada pelos cidadãos, se o quiserem fazer, embora seguramente com um labirinto enorme, na medida em que há 1001 aspectos ajusando a diretiva que não estão fixados, nomeadamente os pontos de contacto nacionais, quais são as entidades a quem se pede reembolso, etc. Portanto, este é um aspecto do meu ponto de vista muito importante, o contexto político europeu e, concretamente, a diretiva que já está em vigor e que, não provavelmente em 2014, mas em 2015, 2016, vai ter uma importância muito significativa na vida dos cidadãos europeus.
Depois da demografia, e dizer algo que bem conhecem, mas apenas para lembrar, bom, naturalmente entre 2000 e 2011, tantos aspectos positivos, mas tantos aspectos positivos na demografia que têm consequências complexas ao nível dos sistemas de saúde, no caso concreto, ao nível do sistema de saúde português, o índice de longevidade, ou seja, a percentagem de cidadãos com mais de 75 anos no número de cidadãos com mais de 65, ou seja, os mais velhos dentre os mais velhos, aumenta essa percentagem de 42% para 47%. A mortalidade, menos um ano, diminui, estamos com 3 em 1000, 3,1%, estávamos no final de 2011, com um número extraordinário, conforme bem sabem. O índice de dependência de idosos aumentou também, portanto, a relação entre aqueles que têm mais de 65 anos e aqueles que estão em idade ativa. O crescimento natural passou a negativo, portanto, a relação entre óbitos e nascimentos é negativo, e o índice sintético de fecundidade, portanto, o número de nados vivos por mulher, diminui também. 15% dos residentes em Portugal têm menos de 15 anos e 19% idade igual ou superior a 65 anos. Portanto, isto é um slide, uma fotografia, um flash da situação demográfica em Portugal. A projeção para 2020 é uma projeção, se calhar, otimista, diminuição da população em 2%, crescimento da proporção de jovens para 13,8%, recordem-se que aqui eram 15, perdão, e a proporção de indivíduos com mais de 65 anos, quase 21%, aqui eram 19%. E, portanto, provavelmente, no ano 2020, vamos ter uma situação demográfica mais complexa, o que significa que o sistema de saúde tem que se adaptar melhor, ou melhor ainda, a uma situação que é esta. Bom, depois a economia, e também não vou falar sobre aquilo que bem sabem, e concretamente o facto de o produto ter tido um crescimento negativo, e as condicionantes da política de saúde. Ou seja, se me perguntassem quais são os condicionantes mais importantes da política de saúde, eu diria, bom, são as condições impostas pelo memorando de entendimento, são as dificuldades financeiras, do Estado em geral e do SNS em particular, são as alterações demográficas e o contexto europeu. Qualquer uma delas é importante para o resultado final. É necessário conhecer cada uma em detalhe. Política de saúde recente. O memorando de entendimento, provavelmente muitos nesta sala conhecem na parte respeitante à saúde, e não só, mas na parte respeitante à saúde praticamente corre todas as áreas significativas do sistema de saúde, desde o financiamento do SNS e dos subsistemas públicos, a DSE é a cabeça, medicamento, prescrição e sua monitorização, centralização de compras, cuidados primários, serviços hospitalares, serviços transversais, é assim a forma como é designado no memorando de entendimento. E aquilo que vos mostro de seguida é o meu entendimento sobre a forma como o memorando tem sido cumprido ao longo destes anos, na parte respeitante à saúde. E, portanto, não se trata de nenhum juízo de valor acerca da bondade, maior ou menor, daquilo que lá está, mas sim da forma como tem sido cumprido. Perdão. Ou seja, em relação a todo o esquema de taxas moderadoras, o foco de isenções passou da doença para a condição económica. Não temos evidência, temos um estudo publicado também sobre esta matéria de taxas moderadoras, nós não temos evidência que esta alteração das taxas moderadoras tenha tido impacto no acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, não temos evidência que tenha tido impacto no acesso. A redução do custo orçamental dos subsistemas públicos não é claro se será o suficiente para atingir o autofinanciamento até 2016, ou seja, o memorando impõe que haja autofinanciamento até esta data, temos dúvidas que isso seja conseguido. Em relação ao medicamento, a revisão das margens de distribuição e a revisão dos países de referência, os preços caíram, aliás, a nossa moderadora referiu, os preços caíram em média cerca de 20% em 2011, 2012, e entre janeiro e agosto de 2013 o consumo de medicamentos aumentou e a despesa diminuiu, o que significa que, digamos, a carga de medicamentos, ou se quiserem a fatura da farmácia, para os cidadãos, aparentemente não se tornou mais complexa. Em relação à prescrição, a evidência indicia que está longe de implementação generalizada da prescrição eletrónica, porém tem havido a publicação de normas sobre guidelines, incentivo aos genéricos
mas o objetivo de 30% da cota genéricos não será provavelmente atingida no prazo estabelecido. A despesa do Serviço Nacional de Saúde com prestador privados, leia-se o regime, fundamentalmente o regime de convenções, tem um novo regime, publicado há poucas semanas. Para aqueles que se interessam, vale a pena estudar o diploma. Também vou participar daqui a uma semana na concorrência na Faculdade de Direito de Coimbra, exatamente sobre este tema dos contratos públicos e das convenções em particular, e, portanto, se há aqui alunos, estudem, se faz favor, o diploma das convenções, e que vai, de uma forma, dito isto numa frase, vai abrir mais o mercado a prestadores privados que estavam impossibilitados de utilizar o mecanismo das convenções, que estava fechado desde os anos 80, praticamente, com um pequeno interregno, foi exatamente isso, um pequeno interregno. A informação disponível não é completa, mas sugere que o objetivo de reduzir despesa em 10% em 2011 e 10% em 2012 terá sido atingido. Ou seja, o Governo baixou administrativamente os preços e provavelmente conseguiu atingir o objetivo que se propunha com o memorando de entendimento. Cuidados primários, aparentemente, há uma maior disponibilidade de médicos de família, mas não é claro se esse crescimento resultou numa distribuição mais uniforme ao longo do país. Portanto, aí não temos evidência no sentido de dizer que mais médicos de família, ou se quiserem mais cidadãos com médico de família, significa uma diminuição de desigualdades ou de assimetrias, nomeadamente regionais. Em relação aos hospitais, parece-me que é a área onde as coisas correram pior, não só porque a regularização das dívidas dos hospitais não cumpriu os objetivos e, portanto, temos notícia que as dívidas não decresceram, de uma forma significativa, pelo menos. Aspectos relacionados com o estudo sobre a rede hospitalar que foram feitos, nomeadamente pela Reguladora da Saúde, não tiveram qualquer tipo de tradução. Porém, a redução dos custos operacionais dos hospitais, através de menores transferências do Orçamento de Estado para o Orçamento dos hospitais, naturalmente que implicou um menor dispêndio de dinheiros nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Apenas uma referência para outras políticas que não estão previstas no memorando de entendimento, apenas uma breve referência, concretamente a questão da combinação das profissões de saúde no Serviço Nacional de Saúde, aquilo que nós chamamos de uma combinação mais eficiente. Nós ainda de alguma forma, trabalhamos com ou analisamos as profissões como se estivéssemos nos anos 80 e, portanto, mas hoje temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outras profissões cuja intervenção pode ser um pouco diferente daquela que o é e que é muito semelhante àquilo que era há 1 ou 2 décadas atrás. O exemplo que apetece é o exemplo do enfermeiro de família, que não existe enquanto tal. Depois, a avaliação das tecnologias da saúde fora do medicamento, ou seja, quando nós falamos de tecnologias, falamos do medicamento e falamos de tecnologias para além do medicamento. O medicamento, através do Infarmed, tem uma boa avaliação económica e clínica. As tecnologias fora dos medicamentos têm uma avaliação muito débil. Nós fizemos e publicámos há pouco tempo uma avaliação sobre o PET scan em Portugal e, portanto, para quem estuda estas áreas, também aconselho a leitura desse estudo. E depois um aspecto que eventualmente pode ser um aspecto polémico, mas a liberdade de escolha que não existe dentro do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, o cidadão que está na área de atração, assim se diz, do Hospital São João não pode ir ao Hospital Santo António, ou quem está na área de atração do Hospital Santa Maria não pode ir ao Hospital de São José, e eventualmente isso não faz sentido e é uma área que não está contemplada e que poderia estar contemplada no memorando. Finalmente, o desempenho do sistema. O que é que eu digo? Eu digo, bom, nós temos evidência empírica que há uma correlação positiva entre saúde e crescimento económico, ou seja, os países que têm um maior e melhor crescimento económico têm, em regra, melhores resultados em saúde. O caso português está aqui, naturalmente, ou seja, a mortalidade infantil decresce paulatinamente ao longo dos anos e décadas, a esperança média de vida cresce também paulatinamente ao longo dos anos e décadas, o PIB per capita não teve um crescimento tão uniforme ou tão regular ao longo dos anos. De qualquer forma, aqui fica esta referência
à combinação entre economia e resultados em saúde, neste caso em Portugal. Impacto previsível da crise na saúde das populações. As recessões não estão associadas a uma deterioração dos indicadores de saúde da população. O tipo de causas de morte é que se altera. Altera-se em relação à taxa de suicídios, reduzem-se acidentes de viação e trabalho, reduz-se o consumo do álcool. Esta é a evidência que nós temos. O que não quer dizer que não aconteça ao contrário, mas é a evidência que nós temos. O que é que nós identificámos na Grécia, 2007 para 2009? Negativo a redução do recurso a consultas médicas dentárias, portanto, houve uma menor utilização dos serviços de saúde. Houve uma deterioração na autoavaliação do estado de saúde, portanto, a percepção, a autopercepção do estado de saúde deteriorou-se. E houve um aumento das taxas de suicídio, homicídio e violência. Positivo, a redução do consumo do álcool e da condução sob efeito do álcool. Ambíguo, a troca de internamentos no privado pelo público, ou seja, as pessoas que tradicionalmente iam ao setor privado passaram a utilizar mais o setor público. Estamos na Grécia. Porque varia o impacto da crise de uns países para os outros? Eu não, cito o contexto e causas da crise e as respostas do país à crise. Em Portugal, do meu ponto de vista, dependerá dos incentivos e limites sobre o sistema e sobre os utentes. Fizemos uma alteração muito significativa em relação às taxas moderadoras. Aparentemente, não houve resultados negativos. Eu estou a medir bem as palavras que utilizo. Mas provavelmente foi-se até ao limite. Indicadores subjetivos de saúde, autoavaliação, poderão ser contaminados por insatisfação generalizada. Se nós estamos tristes e se nos perguntam como é que nos sentimos, sentimos-nos mal. Portanto, não é de admirar que a autopercepção do estado de saúde fique, entre aspas, contaminado com a situação em que vivemos. E atenção, impacto desigual entre regiões e grupos socioeconómicos distintos, naturalmente. Quer dizer, os acontecimentos dramáticos de Viana do Castelo obrigam a que se olhe para Viana do Castelo com uma atenção especial, e não apenas para a região norte, ou o Minho, ou até o próprio distrito de Viana do Castelo. O que é que sabemos? E atenção que o que aqui mostro é até 2011. Bom, a esperança média de vida, a mortalidade infantil, aqui com uma pequena oscilação, a mortalidade total, a taxa de suicídio, em relação ao acesso, as consultas médicas por habitante, os tempos de espera para cirurgia, a despesa em saúde no produto interno bruto e a despesa em saúde no produto interno bruto tem tido um comportamento normal. O normal tem que ser dito com algum cuidado. Atenção, em relação aos pagamentos diretos, e este é o meu penúltimo slide, e atenção à despesa pública em saúde. Ou seja, e em resumo, e com isto me calo, Sra. Moderadora, o estado de saúde das populações e o acesso aos cuidados de saúde não se deteriorou de forma evidente desde 2009. Portanto, eu não tenho evidência que tenha havido uma deterioração do estado de saúde da população desde 2009 até 2011. Não tenho informação de 2012. Mas o equilíbrio entre as medidas de austeridade e a manutenção do estado de saúde e do acesso aos cuidados de saúde parece resultar da redução da responsabilidade pública com os encargos financeiros dos cuidados de saúde. Ou seja, é isto. Esta, do meu ponto de vista, é que é a luz amarela ou a luz vermelha. Nós hoje temos pagamentos diretos out of pocket ligeiramente superiores a 30%. Ou seja, da despesa total em saúde, cerca de 31% da despesa são pagamentos diretos. É o out of pocket, é aquilo que nos sai do bolso. Sai-nos do bolso para quê? Em primeiro lugar, para a fatura da farmácia, para os medicamentos. Em segundo lugar, consultas, quando vamos ao dentista ou quando vamos ao médico em ambiente privado. Em terceiro lugar, os aparelhos, os óculos, aparelhos de medicina dentária, de otorrino. E em quarto lugar, muito distanciado o terceiro, a hospitalização privada. Ou seja, quando nós vamos a um hospital privado, aquilo que pagamos do nosso bolso. Ora bom, estes pagamentos diretos são a grande preocupação, digamos, do meu ponto de vista, a grande preocupação. Não tanto os resultados em saúde, que não têm dado sinal de deterioração, mas sim aquilo que é exigido aos portugueses em relação à despesa total. Notem que, é a minha última reflexão, notem que a Organização Mundial de Saúde, estamos a falar de 190, Constantino, 190 e tal países, a Organização Mundial de Saúde, 190 e tal países, não é? A Organização Mundial de Saúde recomenda aos governos
que os pagamentos diretos não representem mais de 20%, 20% da totalidade da despesa. Nós ultrapassámos já os 30%. E esse é, do meu ponto de vista, um sinal fortemente preocupante. Muito obrigado.